que é estar preparado para pregar? Sei que para muitos pode ser uma coisa óbvia, né? Essa pergunta, mas não é. O que é estar preparado para pregar? Alguns vão dizer que estar preparado para pregar é você jejuar, orar, ler a Bíblia. Outros vão dizer que não, pastor, é outra coisa. E você, pastor, o que você diz? Eu te digo, meu irmão, que estar preparado para pregar é você saber exatamente aquilo que Deus quer passar para a igreja e você saber como você vai passar isso para a igreja, né? Então, uma coisa que é tão simples, tão simples, tão simples, mas na prática isso não é simples. Você primeiro saber aquilo que Deus quer falar com a igreja e você ter condições, saber como que você vai passar isso para a igreja. Então, logo aí, nós temos outra situação. Então, qual é a diferença de estar preparado e achar que está preparado? Então, a diferença é o seguinte: você orar, jejuar e ler a Bíblia, você vai receber o que Deus quer falar com a igreja. Você vai receber, claro que você vai receber. Você vai entrar numa comunhão com Deus e você vai receber aquilo que Deus quer falar com a igreja. Agora, tem um outro lado aí. Tem um outro lado aí, que é o seguinte: esse lado de você receber de Deus é o seu lado espiritual. Agora você vai ter que passar para a igreja. E aí que está o detalhe. Aí que está o detalhe, sabe? Eu já ouvi muito irmão dizendo assim, pastor, mas quando eu chego lá, o Espírito Santo começa a falar, e o Espírito Santo fala, e eu me calo, e o Espírito que fala. Irmão, peraí. Você está sendo possuído pelo Espírito Santo ou você está cheio do Espírito Santo? Porque até onde eu sei, o Espírito Santo de Deus, ele não tira as faculdades mentais de ninguém. Até onde eu sei. Se alguém aí no Instagram, YouTube, Facebook souber de algo diferente, que o Espírito Santo rouba as faculdades mentais do crente e quando chega lá ele entra em transe e começa a falar um monte de coisa que vem na cabeça dele, né? Sem usar o português dele, sem usar o vocabulário dele, me diz aí, porque até hoje já prego há mais de 10 anos e eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Isso nunca aconteceu comigo. De o Espírito Santo roubar as minhas faculdades mentais e eu começar a falar um monte de coisa, 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 sem que antes Deus não tinha falado comigo. Então, isso é um mito. Isso é um mito. E aí que está a situação. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Deus fala, meu filho, eu quero que você passe isso para a igreja. Eu quero que você se concentre e passe isso aqui para a igreja. Aí, você vai ter que passar para a igreja. Debaixo da unção de Deus, é claro. Debaixo da unção de Deus. Mas é você que vai ter que passar para a igreja. E aí entra o seu lado humano, que é o quê? Você tem que ter a mensagem, mas tem que estar preparado para transmitir essa mensagem de acordo com aquilo que você recebeu. Uhum. E isso envolve uma série de coisas que nós vamos ver aqui, que não é só orar, jejuar e ler a Bíblia. Tem mais algumas coisinhas mais. Porque se você recebe de Deus, mas chega na hora de pregar, você trava, você tem medo, você gagueja, você, né, não consegue desenvolver. As pessoas vão entender o que Deus passou para você? Não. Se você travar na hora de transmitir aquilo que Deus te revelou, aquilo que Deus falou com você, que te deu, será que as pessoas que vão te ouvir vão entender? Sim ou não? As pessoas vão entender aquilo que Deus te deu? Eu penso que não. Eu penso que não.
Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque, veja bem, irmão, quando você vai pregar, você está falando para a igreja. E a igreja é o quê? Um público. A igreja é um público. O que é um público, irmão? Não me entenda mal, tá? Por favor. Mas é um conjunto de pessoas reunidas em um lugar. Se torna um público. Estão te vendo, estão ali para serem edificados pela palavra. Então, automaticamente, o público que está ali espera, o mínimo que a igreja espera é entender aquilo que você tem para pregar. E como então, pastor, saber fazer essa diferença? Se eu estou preparado ou se eu acho que eu estou preparado? Então, se você está preparado para pregar, você orou, você jejuou, você leu a Bíblia, mas você também organizou aquilo que Deus te deu dentro de uma metodologia e você conhece o ambiente a qual você vai falar. 6 coisas. 6 coisas nessa preparação. Eu estou pegando aqui no básico. No básico, tá bom? No básico. 6 coisinhas aqui que eu coloquei. Agora, vamos partir para um pouquinho mais, aprofundar mais um pouquinho mais nessa conversa aqui. Olha só. E se eu não fizer uma preparação da maneira certa, o que pode acontecer? Vou partir de um pressuposto que você nunca pregou. Você vai pregar pela primeira vez. Bom, os meus alunos, eu já não aconselho na sua primeira pregação e pregar dentro da igreja. Por quê, pastor? Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Pregar na igreja é bom demais. É bom quando você já tem experiência. Agora, quando você não tem experiência, se você nunca pregou, você nunca sabe, irmão. Você não sabe nada, nunca pregou, você não tem experiência. Nunca teve uma experiência. Aí você vai lá para a igreja para pregar. Chega lá, até você subir no púlpito, no altar ali para pregar, você teve um monte de temores. Mas quando você chega lá, aumenta mais ainda. Por quê? Porque você vai ver um monte de gente olhando e você vai estar olhando para um monte de gente também. Entendeu? Então, quando você tem esse choque, aquele montoeiro de gente te olhando, o pessoal todo ali querendo, esperando algo que vai acontecer, você vai trazer uma mensagem. Irmão, acontece um negócio chamado respondentes emocionais. Porque as suas emoções, elas vão estar à flor da pele. Logo, quando aqueles temores que você tinha antes de pregar, eles vão ser agravados na hora que você vai pregar, o seu corpo vai responder às suas emoções, aos seus temores, aos seus medos, às suas dificuldades. Logo, isso vai fazer com que você perca o fio da meada. E aí que está a preparação. E o que eu falo, assim, além desses 6 pontos, né? De você orar, jejuar, ler a Bíblia, você organizar aquilo que você vai falar, né? Tudo isso, você conhecer o ambiente, etc, etc. Você tem que ter um modelo. Quando eu falo de metodologia, qual o modelo de pregação que você vai utilizar? Então, Deus falou com você, ok? Beleza? Agora, qual o modelo de pregação que você vai utilizar? Expositivo, textual, temático ou objetivo? Qual o modelo? Eu não sei, pastor, eu nem sabia que existia modelo. Então, aí, já observa isso aqui. Você já tem esse problema. Você não sabe qual o modelo de pregação você vai usar. Então, isso já cai em uma situação. Isso já cai em uma situação de quê? Desorganização. Se a tua pregação está desorganizada, não está centrada em um modelo, logo você vai se perder. Então, junta esses temores, e aí o que faz? As pessoas falam comigo, né?
que fazer um esboço é anotar no caderno aquilo que você vai pregar. Ah, meu irmão, você está por fora. Você está por fora. Se você vai pregar uma mensagem expositiva, você tem que anotar palavras-chave. Não é anotar que você vai pregar. Palavras-chave. E essas palavras-chave, lá dentro do texto, onde você vai pregar, elas têm que remeter aos pontos fortes que você vai aplicar, contextualizando na vida dos irmãos. Entenderam isso aqui? Agora, se você vai pregar uma mensagem textual, temática, objetiva, você pode usar tópicos. Tópicos. Mas qualquer tópico, pastor? Não, 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 não. Tópicos que têm a ver com o tema da mensagem e com aquilo que você quer aplicar. Que é o quê? Quando Deus te revela a palavra, quando Deus te revela a palavra, ele vai te entregar a mensagem. E a mensagem é o tema central da pregação. O tema central da pregação é a mensagem. E logo, uma pregação é uma exposição bíblica onde está dentro o tema central, que foi o que? Foi o que Deus te revelou. Então Deus vai dizer para você, fala com minha igreja isso, isso, aquilo. Lá ele vai te dar um texto bíblico. Então, uma vez que Deus te dá esse texto bíblico, você se embasa naquele texto, você tem que explicar aquele texto, o contexto, dependendo do modelo de pregação a qual você vai utilizar, e lá dentro está a revelação da palavra, que é o tema central, a mensagem que Deus te deu para você passar à igreja.